Olá, tudo certo? Quero desejar a todos um ótimo 2025. Este é o primeiro dia útil da nossa Bolsa de Valores. Seja muito bem-vindo ao meu fechamento de mercado, que eu realizo para vocês diariamente aqui no canal. Eu sou Adriano Frata, analista técnico. Vamos juntos então verificar como é que as bolsas fecharam nesta quinta-feira, 2 de janeiro de 2025. Começando como sempre aqui pela matriz do mundo, que é o mercado americano. Na tela tem para vocês o índice do dólar, que é o DXY. Não mudou sua configuração gráfica, iniciou sua tendência rally de alta no mês de outubro, retomou depois que o Trump foi eleito, segue em bela tendência, hoje subindo muito forte para a volatilidade do ativo, 0,70 de alta sem nenhum sinal de reversão. Ainda no mercado americano, o índice Dow Jones, prazo mais longo, mantém sua tendência de alta que se iniciou no começo de agosto de 2024, abriu o dia em alta e fechou em queda de 0,36. No prazo mais curto, não temos tendência de alta. Para iniciar uma tendência de baixa, ficar abaixo dessa região. E para tentar aqui uma tendência de alta, marcar fundo nessa região e romper aqui o topo, onde aí entraria em nova tendência de alta no curto prazo através de um fundo duplo. Está em momento de definição aqui no curto prazo. S&P 500, prazo mais longo, segue em tendência de alta também, que se iniciou no começo de agosto de 2024. Também iniciou o dia em alta e também fechou o dia em queda de 0,22. Temos a formação de um ombro, cabeça a ombro para a reversão de tendência, está testando suporte e LTA. Se ficar abaixo dessa região a partir de amanhã, inicia reversão de tendência. Para sustentar a tendência de alta, manter o suporte atual. Ainda no mercado americano, a Nasdaq caindo 0,16, também abriu o dia em alta e fechou caindo. Prazo mais longo mantém sua tendência de alta, iniciada no mês de agosto de 2024, para buscar a reversão de tendência, está com a mesma configuração gráfica dos outros índices americanos. Para a reversão aqui no prazo mais curto, ficar abaixo dessa região e para sustentar sua tendência de alta, ficar acima desta região atual. Índice de mercados emergentes caindo 0,17, se encontra em tendência de baixa e acelera, ficando abaixo desta região, que traria mais pressão de venda para o nosso mercado. Mercado europeu, a Alemanha se mantém em tendência de alta, que se iniciou no começo de agosto de 2024. Fechou o dia em alta de 0,58. Londres fechou o dia com uma alta de 1%. Está testando uma região de resistência, né? Rally de alta depois do fundo marcado. Para encerrar sua tendência de baixa, teria que fazer um movimento em V, ou seja, continuar subindo. A expectativa de alguma pressão de venda nessa região. China caiu 2,18, pivô de baixa, né? O prazo mais longo temos aqui um zigue-zague descendente. Então, se confirmar a barra deixada, inicia a tendência de baixa em curto prazo, traria mais pressão de venda para o nosso mercado. Aqui o índice Hang Seng da China e o Xangai 2,66 já está em tendência de baixa, confirmou o pivô de baixa deixado no dia 31. Vamos para as commodities, petróleo subindo 1%, né? O petróleo aí salvando o dia aqui no Brasil também, tá? Então agora no prazo mais curto nós temos sim uma tendência de alta no petróleo, está testando uma resistência, se furar essa resistência pode gerar um grande rally e se segurar nessa região, correção é saudável para ver se sustenta a sua tendência. Aí nós vamos para o índice de ferro, segue aí em congestão lateral no curto prazo, né? Segue aqui no prazo mais longo dentro deste retângulo, prazo mais curto é um cenário de alta, né? De alta não, desculpa, cenário de baixa depois do pivô. O prazo mais longo lateral, tá certo? Bitcoin subindo 2,57, segue em forte tendência de alta em todos os prazos operacionais, tá certo? Então aí, este foi o primeiro dia dos mercados internacionais, todos eles abriram o dia em alta, né? E os mercados americanos viraram na parte da tarde. Vamos agora para o nosso mercadão, vamos para o nosso índice Bovespa. Lembrando que no final de semana, né, eu fiz para vocês aqui no canal o estudo de médio prazo para quem tem a intenção de operar aí focado no position trade para o gráfico semanal. Sempre faço todo o link para vocês. Como tivemos a virada de mês e de ano, eu vou disponibilizar para vocês aqui no canal, como sempre, um estudo de longo prazo, gráfico anual e gráfico mensal. Tá certo? E aproveite aí a promoção de janeiro, onde as minhas carteiras estão com 50% de desconto. Eu tenho disponível para vocês 5 carteiras recomendadas, 3 de médio prazo e 2 de curto prazo. Bora para o nosso mercadão, então, né? Vamos aqui verificar como é que fechou aí nesse primeiro dia útil de 2025.
Então, nós temos aqui na tela vocês o índice Bovespa, painel gráfico semanal de médio prazo e o gráfico diário de curto prazo. Não mudou o cenário gráfico, estamos descolados do mundo inteiro, seguimos em forte rally de baixa no médio prazo, em forte rally de baixa no curto prazo. O índice Bovespa que abriu o dia derretendo 1%, com 100% das ações caindo, depois virou para alta e fechou aqui na queda de 0,13. Está numa região de suporte de 120 mil pontos, uma região de suporte de longo prazo. Se não segurar essa região, o próximo alvo 117 mil pontos, que seria a média de 200 períodos. A expectativa é de tentar marcar fundo nessa região, para quem gosta de caçar fundo, é uma oportunidade aí ficar de olho em compra nesta região para curto, médio e longo prazo, né? Lembrando aí que basicamente quase todo o mercado do Brasil é tendência forte de baixa no médio e curto prazo, descolado do bull market global, que se iniciou em novembro de 2023, tá? Então chegou aqui no alvo 120, próximo alvo de curto prazo 119, depois 117,500. Não é um sinal de fundo, né? Não temos por enquanto sinal de fundo, nem nenhum cenário de reversão, infelizmente, no nosso mercado. Os mercados mais baixistas do mundo, tá certo? Movimento sistêmico de queda no Brasil há vários meses, desde agosto, né? Nova 11, mesmo cenário gráfico, né? Aí nós vamos para o nosso índice EWZ nos Estados Unidos. Fechou aí com uma alta de 0,89, tendência de baixa, inclusive no longo prazo já. Mesmo cenário gráfico, né? Não tem nenhum cenário de reversão aqui no gráfico diário. Nós vamos para os juros, DI 29 no dia de hoje, aí caindo forte, caindo 2%. Segue, então, em tendência de alta em todos os prazos operacionais, sem nenhum sinal de reversão ainda, tá? Então, amanhã retoma sua tendência de alta, se por acaso aí romper a máxima de hoje, onde acionaria aqui possível single bar. Para tentar aqui efetivamente marcar um topo, amanhã confirmar a barra de hoje, né? Tem espaço para corrigir em todos os prazos. Dólar no dia de hoje abriu o dia em alta, né? Abriu o dia subindo aí quase 1%. Tem tendência de alta em todos os prazos operacionais, sem nenhum cenário de reversão. Está em 0,25 no dia de hoje, tá certo? Principais do nosso mercado, setor financeiro, Itaú, Petrobras e Vale. Setor financeiro caindo 0,21, tendência de baixa curto e médio prazo, rally de baixa desde agosto, sem nenhum cenário de reversão por enquanto. Itaú caindo 0,47, tendência de baixa curto e médio prazo, a venda de médio prazo, comentava vocês aqui, 3,457, sem nenhum cenário de reversão. Quem tenta caçar fundo para médio prazo, está comprando essa região de 30. Petrobras salvou o índice Bovespa para não cair muito mais, Petro 4 fechou com uma alta de 1,60. E a Petro 3 com uma alta de 2,82. Aí, por favor, verificar meu estudo de médio prazo, que eu fiz para vocês aqui, tá? Não vejo operacional para curto prazo. Quem fez foi de médio prazo, a Inside Bar da semana passada. Inclusive, curto prazo, quem pensa em venda, fica de olho em venda nessa região que está interessante. Vale tendência de baixa, médio, curto prazo e longo prazo, provavelmente vai entrar em tendência de baixa também, tá? Oportunidade de venda aí, amanhã se acordar acima da mínima, gatilho de venda 54,22, stop curtinho de curto prazo, 55,40, médio prazo, a venda já foi aqui, tá? Nossas três principais empresas nos Estados Unidos, então, Vale, tendência de baixo todos os prazos, sem sinal de reversão, Petrobras, 3% de alta, não tem oportunidade, vai acertar fundo, deve ter saído alguma coisa mais política no Brasil, né? Então, tendência de baixo está em todos os prazos, tentar acertar fundo, nada de bonito aí, por enquanto, em Itaú, tá certo? Então, o dia de hoje aí foi um dia que se iniciou com 100% das ações do Brasil derretendo, caindo forte, né? E algumas aí viraram para alta, tá? Vamos agora, então, para as ações que os meus clientes solicitaram através do nosso canal do Telegram. Então, se você quiser o serviço de análise, tem que contratar alguma das minhas carteiras. Beleza? Então, vamos lá. Verificar o que foi solicitado, olhar aqui com um pouquinho mais de atenção daí, né? Foi solicitado o Marco Polo de baixa no curto prazo, deu uma venda aqui de ombro, cabeça a ombro, né? Entrada 8,43 ou no máximo 8,26, deu gain, então encerrada a operação, e quem operou contra a tendência, entrada hoje ou no dia 31, entrou, no dia 31 não, né? No dia 30, entrou comprado em 7,39, stops comprados 7,12, era um stop de 3,65, já pagou o stop, tá? Quem está comprado, então, administrar stop. Quem trabalha aí, que é mais conservador, fez o RP stop 0 a 0. O ativo tem espaço para corrigir, dá para corrigir tranquilo, até 8 e depois 8,40. Tá? Administrar stop, quem comprou aí, trade com tendência de curto prazo.
A Los 3 tendência de baixa todos os prazos também, né? Forte rede de baixa. É um movimento sistêmico no Brasil, né? De queda, poucos ativos se salvando. A última venda aqui, quem fez essa correção lateral, gain onde mostrar stop, tá? O stop poderia ser aqui, 18,95. Não é um sinal técnico de compra aí, eu não vejo assim, só se for um movimento atípico, né? Longo prazo, pivô de baixa aí também. Basicamente é preço médio, né? Preço médio longo prazo aí é até 18. Aí não pode fechar o mês de janeiro abaixo dessa região. Tá? Não, é mais médio longo prazo só, tá? Se fechar o mês de janeiro assim, aí encerra a chance de reversão de tendência por um cabeça ombro. Tá? Mais preço médio para longo prazo. E os outros prazos, por enquanto, não tem sinal gráfico de compra. JHSF tendência de baixa curto e médio prazo, curto prazo, a venda última, quem pegou aqui o pivô, pagou o risco, tá? Gain, dinheiro no bolso, médio prazo vai administrar a operação, stop técnico é 4,73, mais curto aqui é 4,24. A martelo, mas não me apetece muito para comprar. Quem quiser tentar um movimento atípico, se o governo mudar de atitude econômica, pode ser que corrija o nosso mercado. Né? Caiu demais já, descolado do mundo todo aí. Se for tentar um trade com tendência, 3,70, stop 3,54. Irani, tendência de baixo todos os prazos operacionais. Longo prazo, gráfico anual pode cair muito mais, fechou o ano aí com uma bela barra de venda, né? Para subir no longo prazo, gráfico anual só se for uma single bar, né? Mensal segue em forte de baixa, pode corrigir, semanal forte de baixa, curto prazo deu venda, né? Uma venda aqui e venda hoje aí também, tá? Máxima venda aqui 6,72. Quem tá vendido, stop curto, 7,04. Administrar stop. E foi solicitado Tesla, né? Tesla não tem entrado em nenhum prazo operacional. Médio prazo, nós estamos comprados em duas carteiras em R$30. Já subiu 200%, né? Nós estamos administrando a operação. A última entrada que eu contava vocês aqui de médio prazo na região aqui, pivô e gift, região de 48. Stop de 22%. Quem fez essa operação encerrou já a operação, né? Subiu 95%. Nós vamos tentar buscar um alvo mais longo ainda. Curto prazo não tem operacional. Hoje deu stop gain nos comprados. Eu não vejo entrada em nenhum prazo para compra. E venda, claro, foi topo, né? Quem for operar vendido agora, esperar uma correção, se corrigir. E compra aguardar. Compra para curto prazo, esperar ver se testa 65 para tentar acertar fundo em 65 talvez. A gente está comprado já há muitos meses. Eu tenho expectativa de um alvo bem mais longo, tá? Que é lá para 135. Eu vou tentar segurar até lá. Tá dando aí 200% de gain. 3 de 2 cadeias de médio prazo. Vamos dar uma olhadinha, aproveitar a Tesla nos Estados Unidos, né? Como é que está aqui. Como é que fechou a Teslinha nos Estados Unidos. Tá ainda aí 6%. Tá mais... Aqui é 361 o suporte de curto prazo, né? Fechou linda aí. É interessante para mais altos. Tá certo, pessoal? Então é isso. Encerrando por aqui o primeiro fechamento de mercado deste ano. Desejo a todos aí um bom resto de quinta-feira, uma ótima sexta-feira. Valeu, um abraço.